Educação à distância, mudando realidades. Salve, salve galera! E aí, gente, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de ter aí a aula com a professora Juliana e o professor Jordano de Segurança da Informação. Quem armazenou todas aquelas informações aí na memória cache de vocês, vamos colocar na memória permanente, vocês lembram disso lá em Arquitetura de Computadores? Porque agora a gente vai iniciar um assunto novo, na verdade a gente vai revisar os assuntos que a gente tratou aqui nas 3 últimas aulas, não é isso? Eu sou o professor Saulo, a gente vai iniciar aqui a revisão da disciplina de redes de computadores e ao meu lado uma surpresa para vocês. Olha só quem está aqui. Isso, professor. O professor Marlon ficou careca, né? Professor Marlon ficou careca, isso mesmo. Muito bem. Eu sou o professor Jordano, que acabei de estar com vocês aí, mas a gente está auxiliando. O professor Marlon teve um probleminha, né? Então a gente vai acompanhar. Então, tendo alguma necessidade, manda aqui no fórum pra gente e a gente vai fazer essa revisão com vocês, tá, pessoal? Professor Saulo, com você. Isso aí, o Marlon também pegou um solzinho, né, que ele era o formador, tô aqui, né, professor, na mesmo. Posição aqui do professor Marlon, para tentar passar para vocês aí o máximo possível, né, de alguns conceitos, relembrar aquilo que a gente viu durante essas 3 aulas. Gente, é muito importante que vocês prestem atenção nessa nossa última aula, para que vocês não fiquem assim, que nem jogador da seleção brasileira dia de clássico com a Alemanha, não é isso? Ao sair da prova, aquela tristeza profunda, né, gente? Então, bora prestar atenção aqui, vamos ver o que a gente vai estar relembrando na aula de hoje. E eu espero que vocês possam participar e tirar as dúvidas. A gente viu que durante a semana vocês passaram bastante perguntas, né, em relação ao conteúdo. Hoje não pode ser diferente, tá, gente? Vocês não podem levar dúvida aí para a hora da prova, tá? Então, bora ver aqui o que a gente vai estar relembrando, gente. Olha só. O conteúdo da nossa teleaula hoje é arquitetura de rede. Vocês lembram disso? As nossas topologias, os meios de transmissão e os padrões de comunicação. Parece pouca coisa, mas se a gente for realmente lembrar de tudo isso aí, gente, ó, muita coisa, ainda mais vocês que vão ter que fazer 2 provas agora, né, após a nossa teleaula. Então, gente, bora só saber aqui o porquê que a gente tem que estar estudando isso, né, os nossos objetivos da aula. Olha só, o primeiro objetivo que a gente tem aqui, ó, compreender os fundamentos de redes e os modelos de referência, conhecer os componentes de redes de computadores, identificar os padrões de comunicação de rede e diferenciar o que, gente? Os meios de transmissão. Quais são os meios? Como que os nossos dados caminham por aí nessa rede? Não é isso? A gente já viu alguns conceitos, a gente viu o que é rede, o professor Marlon frisou bastante, não é isso? Que a rede não pode ser confundida simplesmente com a internet. Ah, meu computador perdeu conectividade com a internet, o usuário já liga para você lá no call center ou lá na sua salinha, né, no seu telefone ali do lado e diz, olha, eu estou sem rede, não é isso, professor Jordano? Facebook não está acessando, Facebook. Aí a resposta é, parou tudo, nada funciona, né? Isso, o que vocês fazem aí, né? Vocês não fazem nada na TI, né? Isso é a primeira coisa que a gente escuta aí quando o usuário tem esse problema, não é isso, professor Jordano? Isso, então assim, a gente vai ter que saber diferenciar, né, esses conceitos todos, é porque o usuário não tem obrigação mesmo de saber tudo que a gente precisaria para resolver um problema de rede. Então o usuário vai dar uma informação, né, ali e a gente vai ter que analisar e saber onde está o nosso problema. Lembra do modelo OSI, né, das 7 camadas? É um problema físico, é um problema de camada 3 de roteamento, é um problema de aplicação, camada 7. Então decidir para tomar a melhor atitude perante essa solução desse problema, ok? Isso aí, gente. E aí o nosso primeiro tópico, a gente vai ver aqui em relação às classificações das nossas redes de computadores, não é isso? Como que elas são classificadas. A gente gosta de classificar tudo na nossa vida, não é isso? A gente classifica pessoas, a gente classifica rendas, a gente classifica carros. Por que a gente não ia classificar redes, né? O ser humano já tem esse hábito aí. As redes é para quê? Para que a gente possa localizar, para que a gente possa saber fazer um projeto, para que a gente possa saber quais são os custos que a gente vai levar em relação a essa nossa organização. Então a gente faz uma classificação das redes. E aí vocês lembram que o professor Marlon falou, que ele trouxe aqui para a gente 3 tipos de classificação, pela abrangência, pela topologia
e pela sua finalidade, não é isso? Vocês lembram? Isso é assunto da teleaula 1, gente. Olha só, então bora a gente ver, a gente vai ver agora em relação à abrangência dessa nossa rede, como que ela se classifica, tá? A primeira que eu tenho aqui, ó, para mostrar para vocês é a, professor, meu inglês é ruim, professor, é a Local Area Network, ou seja, a LAN, né? Professor Elisângela. LAN, não Alan, como o nome não é o professor Alan Johnny não, tá, gente? É a LAN separado, né? Que é o LAN de Local Area Network, tá? Que a tradução, professora, de Local Area Network é rede de área local. Né? Isso mesmo, professor. Muito obrigado aí pela ajuda, tá? Chamada também, ó, de rede local, é o modelo de rede de computadores mais utilizados em nosso dia a dia. Há um limite geográfico para esta rede, gente. É uma rede que está no mesmo ambiente físico. Ou seja, eu tenho conectado 2 computadores em uma sala, eu formo uma LAN. Eu tenho conectados 100 computadores em um mesmo ambiente, um mesmo pavilhão, eu também formo uma LAN, não é isso, professor Jordano? Isso, então assim, quando a gente está falando em LAN, existe uma área geográfica delimitada. Muitas vezes a pessoa fala, mas a minha área delimitada é grande, continua sendo uma LAN? Muitas vezes sim. Pensem também pelo escopo de administração dessa rede nesta área delimitada, né? Quando a gente fala em rede local, a gente tem também, né, uma única administração, vamos dizer assim, só tem aquela equipe trabalhando naquela rede. Então isso também ajuda a compreender qual é a delimitação, se é de fato uma rede local, ou já virou uma WAN, ou já virou uma MAN, enfim. Então, se eu tenho uma equipe trabalhando, então pensem isso como uma rede local. Okay? Não é isso, professor? É aquela que faz eu comunicar, né? Um computador com outro, um celular com a TV, o computador com uma impressora. Então, se tiver tudo nesse ambiente delimitado, como o professor Jordano bem disse, isso aí classifica a nossa LAN, tá bom, gente? Olha só, aí, ó, parecido também com a nossa LAN, a gente tem a WLAN, tá? Wireless Local Area Network, gente. Ou seja, é uma rede de área local sem fio, utilizado o mesmo conceito da LAN, porém não utiliza cabos para sua conexão, ou seja, os meus meios físicos mudam, tá, gente? São utilizadas ondas de rádio para a conexão dos dispositivos na rede, ou seja, é uma LAN sem fio. Vou fazer transmissão do meu celular direto para meu smartphone, eu posso utilizar uma WLAN, tá bom, gente? Mesmo conceito do professor, questão de gerenciamento, se tiver tudo no mesmo espaço, só que ao invés de eu estar utilizando cabeamento para poder estar fazendo essa conexão, eu utilizo a rede wireless, tá bom? Essa tecnologia wireless, na verdade, né, professor? E nesse contexto, professor, também a gente troca o equipamento, né, que centraliza essas conexões, né? Enquanto na LAN cabeada, vamos chamar assim, né? Utiliza o switch, né, como equipamento que conecta todos os dispositivos. Quando a gente fala de uma WLAN, nós utilizamos o access point, que muitas vezes as pessoas chamam de roteador puramente, né, mas é um access point com função de roteador, né, mas a gente troca o dispositivo para usar o ar como meio físico, de transmissão, né? É isso, professor? Mas a finalidade é a mesma, não é isso? Então a gente tem aqui também, ó, a nossa rede metropolitana, tá, gente? Que aí é a rede MAN. Atenção que aqui já muda um pouco, ó. É uma rede dentro de determinada região, tá, gente? Região demográfica. É uma cidade onde diversas redes se comunicam, é denominada MAN, tá? Pois essas redes encontram-se na mesma região geográfica. Desculpa, gente, eu errei o termo, é geográfica, né? Ou seja, na mesma cidade. Mesmo que redes diferentes usem a internet para comunicar-se entre elas, se elas estiverem dentro da mesma cidade, devem ser classificadas como MAN. Ou seja, se eu tiver redes dentro de uma mesma cidade, eu formo uma rede metropolitana, uma MAN. Posso conectar 2 prédios, professor, na mesma cidade, para poder estar formando essa MAN. Tem uma filial e tem uma matriz, quero comunicar elas dentro de uma mesma região geográfica, aí eu posso estar utilizando esse conceito aí
de MAN, tá, gente? Que é rede metropolitana. Só um pouquinho sobre o inglês, né, que você falou. MAN significa Metropolitan Area Network, né? Rede metropolitana. Um grande exemplo que a gente tem de rede metropolitana são as redes de internet, redes, né, não só de internet, mas, por exemplo, de TV a cabo, né, professor? Reparem, como que funciona a TV a cabo? Você tem uma empresa dentro de uma cidade e clientes ao longo de toda a cidade. Então, isso daí caracteriza uma rede MAN, ok? Em que você tem essa abrangência. Reparem que o ponto de acesso, né, vamos dizer assim, a área de acesso, ela é delimitada, que é uma cidade, entretanto, não é uma empresa, é uma cidade, ou seja, é grande, você né? Tem vários pontos, né, professor, Você tem dentro da mesma cidade. Mais né? clientes e tudo mais, e todos eles, muitas vezes, são independentes, né, esses clientes. Isso. Então, a gente tem esse contexto. E o grande exemplo, eu acho que de todos os livros que trazem, né, são as TVs a cabo, redes de TV a cabo, que formam uma MAN, ok? Obrigado, professor, pela explicação aí, né, gente? E a gente tem aqui, ó, Wide Area Network, que é a nossa WAN, tá, gente? Ou seja, é uma rede de longa distância. É a rede que interliga diversos sistemas e redes de computadores. Opa, isso aqui parece muito um outro conceito que nós vimos, hein? Que estão localizadas em regiões fisicamente distantes, tá? Ó. Um grande exemplo de WAN é o que, ó? Aqui chegou o ponto, ó. É a nossa internet, que é uma outra classificação que a gente tem segundo a sua finalidade, a qual pode ser usada como link para interligar diversas redes de empresas que estão fisicamente distantes. Então a gente parte para outras áreas, outras regiões, é possível a gente ligar, né? A gente tem uma sede aqui em Rondônia, é possível a gente ligar ela numa filial distante, lá em Vilhena, 700 quilômetros. A gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar a WAN para fazer essa ligação, né, professor? Isso. Utilizar essa rede aí de longa distância para poder fazer, trocar comunicação, trocar informação entre a nossa empresa sede e a nossa empresa filial, tá? Então é um exemplo. Pode falar, professor. Só fazer o pessoal pensar um pouquinho, né? Certo. Uma WAN, ela tem como principal objetivo, como o professor falou, ligar redes distantes, né? Imagine uma rede local da sua casa e a rede local da Netflix, ok? Que é um provedor de serviço. Essa ligação, ela acontece. Então, fala assim, mas isso é uma WAN? Ok, mas não é pela internet? Mas o que é a internet? O nome já diz, inter de interconnected, ou de interconectada, e net de rede. Então, internet são redes interconectadas. Então, o conjunto global de redes interconectadas formam a internet. E cada interconexão entre essas redes locais, né, são as WANs. Então, vamos dizer assim, se a gente pudesse resumir, professor, um conjunto de WANs forma a internet? Talvez, né? Sim, né, professor? Talvez Já, professor? Já, tranquilo. Obrigado. Desculpa aí, gente. Então, obrigado pela explicação, professor, em relação aqui, né, ao conjunto de WANs que forma aí a nossa internet, tá bom, gente? Espero que vocês tenham aí aprendido em relação a essa classificação, né, que a gente teve em relação aí à área geográfica, né, abrangência geográfica, e agora a gente vai entrar na classificação segundo o que, ó? Segundo a topologia, como que isso é montado, tá, gente? Aí a primeira que eu trago aqui para vocês é a rede em anel. Olha só, a topologia de rede em anel consiste em computadores ou estações conectadas em série, através de repetidores, tá, gente? Olha, isso aqui é importante, o professor Marlon até frisou na aula dele, porque tem que ter essa figura aí dos repetidores, formando uma rede fechada. Nessa topologia, os pacotes circulam por todas as estações da rede, de forma unidirecional, né, gente? Ou seja, o sentido único, tá? Ó, se apenas uma das máquinas falhar, toda a minha rede é comprometida. Então, se eu tiver aqui, né, alguns computadores ligados, 3 computadores ligados, numa rede anel, eu tenho que ter os repetidores, né, na minha rede para poder estar fazendo essa comunicação. E se esse aqui falhar, ó, como ele é
unidirecional, um só sentido aqui, ó, eu não consigo trocar a informação desse computador para esse outro, e os próximos, tem que ter só cuidado aqui com o Jacó, né? E os próximos que tiverem aí formando essa minha rede. Então esse é o tipo aí de rede em anel. Lembrando que para mim ter essa topologia, né, para mim ter essa classificação, eu tenho que ter os repetidores. Se eu não me engano, o professor Marlon falou que isso é até uma possível questão de prova, tá? Olha só, já deu o spoiler, hein? Isso. Alguma consideração, professor? Pode. A topologia em anel é interessante a gente pensar o que é um anel, né? Um anel é um circuito fechado. Pensem num anel no dedo aí, né? Isso. Se ele estiver aberto, você não tem um circuito fechado, então você não tem comunicação nesse sentido, Nesse né? sentido, né, professor? Então é a topologia. Perfeito. Gostei da análise aí, professor. Eu fiz aqui retinho. Tinha pouco espaço aqui, né? Olha só, aí ó, a gente tem aqui a nossa rede em barramento, tá, gente? Olha só, na topologia em barramento, todas as estações são ligadas em um mesmo barramento físico, através de que? Cabos coaxiais, que também é um cabo que eu posso estar fazendo a conexão de computadores, aquele mesmo que a gente usa na nossa antena de TV, né? TV por assinatura, ou aquela antena simples em casa, a gente está usando esse cabo aí, ó. Existe um único cabo, tá, gente? Que vai de uma ponta a outra, formando duas pontas, tá? Então, eu tenho aqui várias estações de trabalho. E aí, eu vou ter um cabo único. Que vai passar aqui. E vai conectar esses equipamentos, ó, através de um conector específico para esse tipo de cabo, que é o conector BNC, tá, gente? E ele é um cabo diferente, não é aquele cabo azul que a gente é acostumado a ver quando a gente vai falar de internet, né? Que conecta os nossos equipamentos, aquele que a gente mais vê na rua, no trabalho, no Instituto Federal, no nosso polo, enfim. Tá? Aqui já é uma rede em barramento, tá? Esse é o tipo de rede. Aí a gente tem a rede em estrela, tá, gente? Olha só, atualmente, tratando-se de LAN, tá? Rede local. Essa é a topologia mais utilizada nas redes de computadores, porque ó, nesse tipo de topologia, as informações passam por um ponto central. Vocês lembram ali da explicação do professor Jordano, agora há pouco que ele deu, que é o nosso ponto central, que seria o equipamento roteador, né? Isso, é um concentrador. Concentrador, né? Que aí muda só a questão do meio físico quando é o WLAN também. Que envia informação para que chegue ao seu destino, né? Então eu tenho aqui umas estações de trabalho e eu vou ter esse meu concentrador. Então as informações passam tudo por esse concentrador para poder estar aí sendo distribuída ou reenviada ao seu destino, enviada ao seu destino, na verdade, dentro da minha rede de computadores. É legal pensar, professor, na topologia estrela, né? Como ela tem um concentrador ali, vamos dizer assim, ligando todo mundo, qual é uma característica, vamos dizer, negativa, por mais que seja hoje a topologia mais aconselhável? Se esse concentrador para, né, você para a rede inteira, Isso. Correto? Então, tem que se ter atenção. Até fazendo um link com segurança da informação, o concentrador seria um ativo, né, de informação, porque passam informações ali, passam dados, etc. Se ele para, fere, por exemplo, a disponibilidade. Que é um princípio. É um da princípio, segurança. exato. Só que, apesar de ter esse risco, nós devemos lembrar que a rede ela tem que ter capacidade de crescimento. Então, a topologia estrela, ela maximiza esse potencial de crescimento, que é só olhar como eram as redes há 5 anos e como são hoje, né? Hoje, Isso. a média é de 3 dispositivos para cada pessoa no planeta, né? Então, se você pensar em dimensionar uma rede, você tem que ter capacidade de crescer. E a topologia estrela vai ser... Ela permite isso. Ela né, vai ser professor? muito boa nisso, né? Então, gente, agora a gente vai ver aqui, ó, a nossa classificação de acordo com a finalidade, tá? Então, a primeira que eu trago aqui para vocês é a intranet, gente, ó, também conhecida como rede corporativa. É a rede de uma empresa em que são disponibilizados serviços aos funcionários, permitindo a comunicação interna da empresa de forma controlada, tá, gente? Olha só, eu vou permitir, mas de forma controlada, podendo ser ligada ao ambiente externo, a minha internet, de forma segura. O
professor fez o link aqui com segurança da informação, mas rede e segurança da informação, eles caminham paralelo, que nem as nossas disciplinas aqui. Não tem como separar uma da outra, né? Inclusive, você tem aí políticas, você tem equipamentos, você tem antivírus que atuam diretamente nos ativos de rede para estar aí tentando minimizar os ataques que possam causar. E aí tem a nossa intranet, que é o quê? É uma rede que a empresa disponibiliza para os seus funcionários para estar acessando alguns serviços específicos. Por exemplo, você entrou lá no mercado de trabalho, está trabalhando na empresa, quer consultar o seu contra-cheque, você pode consultar isso através de casa, você não precisa estar na empresa, né? Então ela vai disponibilizar uma intranet, uma área restrita para você, para que você possa estar fazendo essa consulta ao seu contra-cheque, né? Que foi o exemplo que eu dei, tá? Mas pode também estar disponibilizando alguns sistemas que somente pessoas autorizadas podem estar aí fazendo esse acesso, não vai estar disponível para qualquer pessoa, tá? Então a gente tem esse exemplo de rede que é a intranet. Professor, pode ficar à vontade, tá? Se quiser fazer algum comentário. Aí a gente tem, gente, ó, a extranet. É uma extensão da minha intranet, porém não é acessada internamente, tá, gente? Da empresa. Disponibiliza-se uma forma de comunicação entre a rede interna da empresa e suas filiais ou parceiros de negócios, a fim de compartilhar os recursos da rede interna de uma empresa, tá? Então, diferentemente da intranet, como trouxe aqui o slide, né, gente? A extranet, ela não vai me dar o acesso internamente lá na minha empresa também, tá? Ela só vai me dar o acesso externo. E para que serve? Para que um parceiro possa estar fazendo esse acesso controlado dentro de algum sistema específico. Por exemplo, preciso que alguém alimente um sistema para mim, ou então a filial precisa acessar o sistema de vendas, que fica lá na minha sede. Eu posso disponibilizar isso através da extranet aí, tá? Você, desenvolvedor, se você for fazer algum teste, precisar fazer algum acesso nesse sistema, ambiente de produção, eu digo no sistema mesmo, tá? Não no código, para ver se ele está funcionando correto, para verificar alguma coisa, tentar validar alguma regra de negócio, você vai fazer, você também pode utilizar essa forma de acesso aí através da extranet, tá bom, gente? Professor, um exemplo talvez mais próximo deles, não tem o AVA, né, o ambiente virtual que eles usam para pegar o material. Reparem que todos vocês pegam acesso ao material, postam suas atividades, acessam os comunicados, etc., de onde estiverem, né? Seja no celular, seja em casa, seja em São Francisco, seja lá aqui em Porto Velho, não importa. O acesso é de fora, vamos dizer assim, do IFRO, não é? Então, isso caracteriza uma extranet, né, professor? Isso, que aí você tem o acesso, né, a essas informações de fora ali. Agora, se a gente trocar, digamos que, só por hipótese, que eles só pudessem acessar aqui, dentro do Instituto, né? Se só pudesse ser aqui, então caracterizaria-se como uma intranet, porque era um serviço interno, né? Reparem de onde acessa, como que muda, né? Isso. Então é bem... Essa finalidade, né, do meu acesso aí pode diferenciar tanto da rede intranet quanto da rede extranet. Obrigado aí, professor, por trazer o AVA aí como exemplo, né? Que é o que a gente está utilizando no dia a dia. E também tem a nossa internet, né? Não está no slide aqui, mas a gente tem a internet, né? Que são as várias redes aí disponíveis para a gente, tá? Que a gente pode estar conectando redes no Japão, redes na Europa, aqui no Brasil, várias redes conectadas formam a nossa internet, que é o que a gente utiliza, né, professor? E o que eu acho legal é que fica muito transparente para a gente usuário. Então, você está acessando lá, o professor falou do Netflix, provedor de serviço. Você está fazendo um acesso ao Netflix, você às vezes não sabe nem onde está aquele equipamento, né, professor? Onde que está armazenado. Hoje é o que a gente chama de nuvem, né? Está tudo na nuvem aí, porque você não tem essa ideia de onde isso esteja armazenado. O que é importante, que eu consigo ter o acesso e que eu consiga ali usar aquele serviço disponível. Então, a internet, ela possibilita isso. Internet é uma terra sem dono, né? Você não tem um dono da internet, vários computadores compartilhando informações, trocando mensagens e provendo serviços aí para todo o mundo, tá? O legal da internet, né, é que ela tem origem militar, correto? Então, em pesquisas da ARPA, né, da defesa
da área de defesa dos Estados Unidos, né? Que qual era o objetivo? Que fosse uma rede que não tivesse um ponto central, um lugar em que se, por exemplo, caísse uma bomba, parava todas as comunicações dessa rede. Então, um dos grandes desafios que foram cumpridos é que a internet ela não tivesse um ponto único de falha, né? Ou se vocês pensarem que, igual, recentemente um serviço da Google ficou fora do ar, o YouTube no caso. Isso é inimaginável, né? Mas imagine que parasse um único serviço e parasse a internet inteira. Seria um caos, não é, professor? Então, a origem da internet tem base nisso, né? Que fossem redes que não tivessem pontos únicos de falha, né? Que não parasse tudo, né? Isso. E deu certo, né, professor? Que a gente tem aí realmente, você tem serviços, o professor Marlon até trouxe aqui para vocês, questão do WhatsApp, professor, que foi bloqueado no Brasil, mas através de uma VPN você conseguia fazer o acesso de fora do nosso país, né? Então você conectava em um outro servidor, um outro provedor, que você também não sabe onde estava, mas com certeza estava fora aqui das nossas operadoras, e aí você conseguia ter o acesso a esse aplicativo. Então é bem isso que o professor trouxe aqui para a gente. O interessante é que é tão distribuído, né, que falou, tem que bloquear. Não é assim, um bloqueio. Não, são milhares de bloqueios feitos, né? Imagine que fosse um encanamento cheio de furo, né? Então você teria que procurar todos eles para tampar e ter essa água passando certinho. Certinho. Né? E aí a gente vai falar agora, gente, a gente acabou essa parte de topologia, espero que vocês aí memorizem, né? Guardem, não só para a nossa prova, mas para quando vocês forem aplicar esses conhecimentos no mercado também ou em casa, né? Quer ver qual é a topologia que eu estou usando em casa, quer ver qual é a abrangência, enfim. Você vai lá e já faz essa análise na sua casa, no instituto, onde você for, tá? Agora a gente vai falar dos modelos de referência. O professor Marlon, não sei se vocês lembram, mas ele trouxe aqui para a gente a questão da nosso problema de comunicação com os computadores. Então, antigamente você tinha, cada fabricante que fazia a sua forma de comunicação. Então, ele que construía aquela placa de rede e ele que formava o seu padrão de comunicação. E aí a gente começou a ter problema, né? Imagina que eu e o professor Jordano falando inglês, eu falando português, se ele não tiver o conhecimento do português, eu não tiver o conhecimento do inglês, a gente não vai conseguir o quê? Não vai conseguir se comunicar. Então essas empresas, elas não tinham esse conhecimento e aí a gente teve um problema de comunicação, que foi solucionado através do quê? Dos padrões de referência, ou seja, criou os padrões mundiais para que a gente possa fazer o quê? Possa fazer a comunicação entre esses vários dispositivos, não só computadores, tá, gente? Vários dispositivos que a gente tem que formam uma rede que a gente está aprendendo aqui, né? Então a gente tem aqui, vai trazer para vocês dois modelos, o professor Marlon trouxe o modelo OSI e o modelo TCP/IP. Então a gente vai ver aqui esse modelo OSI, tá, gente? Ó, define um conjunto de 7 camadas, tá? Ó, 7 layers em inglês. Porém, o modelo OSI é um modelo de referência e não implementação. O grande objetivo é padronizar o funcionamento das camadas, tá? Ou seja, como que vai funcionar cada camada para que eu possa realmente efetivar uma comunicação entre esses dispositivos. E é um modelo de referência, tá, gente? O modelo de implementação a gente tem outro, se eu não me engano, TCP, né, professor? TCP. E aí, gente, ó, em resumo, o objetivo de cada camada é fornecer serviços para a camada superior trabalhar. Então, eu tenho 7 camadas, né? A camada de baixo vai sempre oferecendo serviços e condições para que a minha camada superior possa trabalhar tranquilamente. Aqui está um exemplo, tá, gente? Ó, a ilustração do modelo OSI, modelo de referência. Então, eu tenho aqui, ó, a minha camada física, primeira camada, né? É onde vai trafegar os bits, gente. E aí eu vou subindo. A camada física fornece subsídios para que eu possa estar levando essa informação, esses dados que chegam aqui, ó, na forma mais primária, né, de comunicação, que são os bits, digamos assim, para que eu possa estar trabalhando isso através dos quadros na camada de enlace, subindo na camada de rede até chegar aqui na minha camada de aplicação e o meu computador possa entender que comunicação é aquela que está chegando, tá, gente? Professor, só nesse slide aí, é até bom deixar do jeito, apresentando o slide, que eu vou dar uma dica, né? Tipo de concurso, vestibular, essas beleza. coisas.
Eu nem sei se o professor Marlon cobrou, mas se cobrava ou não, não importa, né? Fica para o aprendizado. Isso. Reparem aí, as 7 camadas, né? Vamos olhar de cima para baixo. Aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física, né? Digamos que o professor peça na prova assim, qual é a 4ª camada do modelo OASI? Hipoteticamente falando, né? Não sei se ele pediu, mas vamos lá. Galera, vamos lembrar uma sigla. Professor, vamos marcando a primeira letra de cada palavra das camadas. A primeira, lá em cima para baixo, de cima para baixo, isso. O A de novo, S, T, R, E, F, não é isso? Isso. Lembrem da sigla ASTREF. ASTREF, que aí você vai saber, ó, de cima para baixo começa com A. Aí, então você vai lembrando. Então a ordem, né, você sabe que é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então você lembra de ASTREF e aí você lembra a ordem de cima para baixo do modelo OASI. Agora, mais importante do que lembrar a ordem, os nomes das camadas, é lembrar que quanto mais próximo da camada mais superior, que é a camada 7 de aplicação, a gente tem o nosso usuário. E quanto mais baixo, que é a camada física, nós temos os nossos hardwares, os nossos equipamentos, ok? E nesse meio do caminho tem todo o processo de comunicação, como o professor já apresentou aí. Então, só para lembrar, a ASTREF de cima para baixo, e se perguntar qual é o nome da camada, né? E aí você tem já a lembrança. Aí o que é cada uma nós vamos falar na sequência, né, professor? Isso, professor. Então, obrigado aí, professor. Lembrem, ASTREF, né? Isso para que vocês possam saber quais são as camadas desse modelo de referência OSI, tá, gente? E aí a camada física, primeira camada, né, gente, ó, onde ocorrem as transmissões das sequências de bits pelo meio físico, gente. Ou seja, é o fluxo de dados conduzidos por um tipo de transmissão. Ou seja, por sinais elétricos, radiofrequência ou através da luz, por um meio de transmissão, não é isso? Então, sinais elétricos a gente tem o nosso cabo azulzinho, frequência a gente tem aí a radiofrequência, a tecnologia wireless e através da luz a gente tem lá o nosso através da fibra ótica, não é isso? Nessa camada são especificados os meios de transmissão, gente, ó, pode ser o cabo, pode ser satélite, fibra ótica, como eu acabei de falar, dentre outros, tá? Então isso aí é a camada física, gente, a primeira camada que a gente tem ali, o professor falou, quanto mais baixo, mais próximo do hardware, né? Isso, mais próximo do nosso equipamento, tá? Vamos lembrar daquele problema, o usuário falou, tudo tá parado. Aí você vai diagnosticar o problema. Você vê que o cabo não está conectado, isso foi um problema de camada 1, né? Porque o cabo não estava conectado. Então, cabo, conectores, sinalização e etc., tudo isso são referentes à camada 1 do modelo OSI. Perfeito, professor. Aí vem aqui a nossa camada 2, tá, gente? Ó, recebe os sinais da camada física, em que transforma esses sinais do meio de transmissão para as camadas superiores, convertendo os bits, gente, em quadros para compreensão e entendimento da camada superior. Eu já tenho um trabalho aí, ó, já estou mexendo, convertendo bits, transformando isso em quadros, tá? O controle de acesso ao meio, ou Media Access Control, que é o MEC, é o meu endereço físico, tá, gente? Eu tenho aqui a detecção de erros ocorridos na camada física. Isso aqui o professor Marlon também pediu para que a gente, né, possa estar frisando aí para vocês que na camada de enlace eu estou fazendo aí uma correção de possíveis erros e detecção de possíveis erros que possam haver lá na minha camada de rede, tá? Para que quando esse dado for para minha camada superior, ele vá da melhor forma possível. Legal, professor, é que na camada 2 ela está fazendo uma interface, né, entre o hardware e o software. A camada 2 ela começa a implementação em software do ambiente de rede, correto? Então a gente tem que lembrar disso. E um elemento que é muito importante que o professor falou e pediu para lembrar, né, detectar erro. Então, ele corrige problemas que a parte física não tem, vamos dizer, a inteligência para corrigir. Para né? fazer essa correção, né, esse professor? Até porque aqui que eu tenho questão do software também, que né, trata, professor? né? Isso, que vai fazer esse tratamento. E lá na parte física eu não tenho como. Então, a gente tem aqui, ó, em seguida, a camada de rede, gente, ó. Tem a função de fornecer uma rota por um canal de comunicação independente do meio de transmissão.
pois ela transmite pacotes de dados por meio de redes através do meu endereçamento lógico, tá? Pode passar através de diversas redes até chegar ao seu destino. Então, ali na outra eu tinha um endereçamento físico, que é o meu MAC, aqui eu tenho um endereçamento lógico, que é o meu IP, tá, gente? Eu vou ter aqui um esquema de endereçamento lógico e eu vou ter aqui o roteamento de pacotes. Então, vou tratar os quadros e vou ver qual é a melhor rota para mim poder estar fazendo a comunicação, não é isso? Entre um equipamento e outro. Os protocolos da camada de rede atualmente utilizados, tanto na internet como nas intranets, são o IP na versão 4 e o IP na versão 6, tá? O mais utilizado hoje é o IPv4, mas a gente já tem aí, né, professor, pessoal iniciando a utilização de IPv6, né? Então, estudando já essa... Não, já está implementando. Já está implementando, né, professor? A grande diferença é que o IPv4 acabou, né? Vamos dizer Bem assim, pela limitado, estrutura lógica dele, ele suportava em torno de 4 bilhões de dispositivos. Pouquinha coisa para a internet, Pensando né, na década final da década de 80, meados da década de 80, eram bastantes, né? Agora, pensando que tudo está conectado, é pouco. Então o IPv6 ele veio para suprir principalmente essa demanda da quantidade de endereçamentos, que permite em torno de 15 extilhões. É um número muito grande, eu não sei nem falar ele. Tá? Pense no número grande É ele. e aumente mais um pouco, né, professor? Aí chega no nosso IPv6. São 1 decilhões. 1 decilhões, né? É muito grande. Então, gente, continuando aqui, ó, a estrutura de transmissão de dados ou uma sequência de dados transmitidos pelos protocolos da camada de rede é chamada de pacote. Então, eu tenho aqui os quadros transformados em pacotes, tá? E aí eu vou para a minha camada superior, que é a camada de transporte, gente, ó. É a camada responsável pela transferência eficiente e confiável entre máquina de origem e destino. Isso é, assegura que todos os segmentos cheguem corretamente ao destino e na ordem correta, tá? Realizando assim o conceito de comunicação fim a fim, tá, gente? Controle de sequência e correção de erros, ou seja, aqui eu vou estar controlando a minha correção de erros, possíveis erros que possam chegar lá da minha camada inferior, tá, gente? E aí eu tenho aqui o controle de fluxo de segmentos. Então a gente tem aí essa questão na camada 4, que é a camada de transporte, tá? Além disso, gente, ó, ela caracteriza-se pelas especificações do protocolo TCP e UDP. Não é isso? Então o professor Marlon falou, questão de transmissão ao vivo, a gente utiliza o UDP. Se você perder conexão, ele não vai procurar esses dados novamente para poder fazer montar de novo essa imagem para você. Ele vai continuar de onde ele parou, digamos assim, né? O outro não, o TCP ele vai remontar todas as informações para que você não possa perder nada. O primeiro, gente, é utilizado em aplicações que necessitam a garantia na entrega e o controle de fluxo, ou seja, eu dependo de um para poder montar o outro. O segundo, chamado DP, não é orientado à conexão, é utilizado em aplicações que necessitam o quê? De velocidade, tá? Aí a gente sobe para a nossa camada de seção, gente. Ó. A camada de seção atua como uma interface entre os usuários e as aplicações de destino. Permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma seção de comunicação, fornecendo sincronização entre as aplicações do usuário se houver necessidade, tá? Então eu tenho uma sincronização entre equipamentos diferentes e eles conseguem formar essa minha seção de comunicação, tá? E aí a gente vai subindo quase para a nossa última camada, na verdade a nossa penúltima aqui, né? Ó, camada de apresentação. A camada ela é responsável pelas traduções necessárias nos dados antes do seu envio para a camada de aplicação. Por isso, muitos chamam essas camadas de camada de tradução. Essas transformações, gente, ou traduções, podem ser referentes à compreensão de texto, criptografia, conversão de padrões de terminais. Visa fazer com que os dois lados se compreendam, ou seja, falem a mesma língua. Aquilo que eu falei aqui com o professor Jordano. A gente tem que falar a mesma língua para que a gente possa entender, né? E realmente se comunicar. E aí, por fim, a gente tem a camada de aplicação. Nossa camada 7, ó, é a camada mais superior, gente. Também responsável pela interface
com as aplicações dos computadores, ou seja, os meus hosts, tá? Dentro da minha rede. A camada de aplicação tem a função de realizar a interação dos aplicativos com os usuários que estão manuseando os computadores. Olha só, gente, as informações trafegadas entre as camadas 5, 6 e 7 são chamadas de dados. Então, eu tenho lá os quadros na camada de transporte, isso tudo vira dado nas camadas superiores, não é isso? Se a gente tiver essas camadas se unem no nosso outro modelo, né, de implementação, que é a arquitetura TCP/IP, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, na direita aí da tela, o modelo de referência OSI e eu tenho aqui o modelo TCP/IP, tá, gente? Então, eu tenho aqui, ó, no modelo de referência OSI, duas camadas, que é a camada física e enlace, elas formam uma única camada no meu modelo TCP/IP, que é a camada física, tá, gente? A camada rede e a camada de transporte permanecem aqui com a mesma nomenclatura. E aí a gente tem as três últimas camadas, sessão, apresentação e aplicação, que formam aí a camada única aplicação no modelo de implementação TCP/IP, tá? Lembrar que isso é uma equivalência, né, entre eles, né? A camada aplicação do TCP/IP referente à aplicação, apresentação e sessão do OSI. Então, as funcionalidades que tem em uma, tem nas três, por exemplo, da outra, e por aí vai. Isso. E aí a gente tem aqui o link, ó, só. A gente tem aqui o acesso à internet, né, nessa camada física. A internet aqui, ó, os meios, tá, gente? Rede física. O acesso à internet através dos meus meios físicos, não é isso? Aí a gente tem aqui a internet, o transporte e a nossa aplicação nesse modelo de referência. Aliás, o modelo de implementação TCP/IP, o modelo de referência é o OSI, não é isso, professor? Então, bora lá, gente, olha só. Agora a gente vai falar sobre os meios de transmissões e os padrões de comunicação, não é isso? Olha só, a conexão física dos equipamentos é realizada através do cabeamento, tá, gente? Mais comum. O qual deve seguir normas e padrões industriais, chamados normalmente de cabeamento estruturado. Trata-se de uma infraestrutura, tá, gente? Não é só o cabo, não. Infraestrutura única de cabeamento metálico ou óptico, não proprietário, ou seja, não tem um dono, né? Isso não é fechado, capaz de atender a diversas aplicações. Principal, gente, cabo metálico utilizado nas redes é o par trançado, aquele cabo azulzinho que você consegue encontrar em qualquer loja de informática, o qual pode ser blindado ou não blindado. Essa blindagem não é em relação à bala não, tá, gente? É em relação a interferências. Isso aí. Há 4 pares por cabo, gente. Cada par é separado por cores para facilitar a conectorização entre os meus equipamentos. O mais utilizado, gente, na prática, é o cabo não blindado, denominado UTP, tá, gente? Ou par trançado sem blindagem, o qual deve ser utilizado para transmissão tanto de dados como de voz. Como ele não possui blindagem, ele é mais barato e por ser mais barato, ele acaba sendo mais utilizado aí nos meios. O professor bem falou a questão da... A gente tem uma distância mínima, né, para estar fazendo a ligação, que são 100 metros. Máxima, professor. Máxima, desculpa. A gente tem a distância máxima de até 100 metros. Mas se a gente tem que ver, né, se o ambiente que esse nosso cabo vai ficar exposto, vai ligar lá. O professor Marlon bem frisou a questão de ligar o meu ponto em casa com o ponto do vizinho. Tem que medir para ver se dá menos de 100 metros, né, que a gente não pode ultrapassar essa barreira dos 100 metros. E tem que ver o ambiente, se ele ficar exposto ao sol, à chuva, esse cabo com blindagem, ele pode sofrer interferências. Ou se eu passar ele por um eletroduto, né, onde está passando energia elétrica também, aí é que ele vai sofrer interferências mesmo, e aí pode perder qualidade de sinal e conexão, tá, dentro da minha rede. Aí a gente tem os cabos blindados, gente, ó, eles se dividem em 3 categorias, FTP, STP e SSTP, que vai diferenciar um do outro. É a blindagem, tá? Um tem uma blindagem simples, outro já vai ter uma blindagem um pouco mais aprimorada, tá? O qual é semelhante ao UTP, a diferença é que possui uma blindagem, ó, feito com malha metálica em cada par, tá, gente? Então, eu tenho aí uma malha metálica, esse aqui tem malha metálica em cada par e também no cabo todo, tá? Aqui é de par em par e aqui é só no cabo.
Aí a gente tem, gente, ó, a norma EIA TIA, né, 568B, que prevê duas montagens para os meus cabos, denominados T568A e o T568B, ou seja, aquela crimpagem, conexão que eu vou fazer do meu cabo com o conector, não é isso? E aí ele tem esses dois padrões. Aqui, ó, a gente tem o padrão B e aqui a gente tem o padrão A. Você quer comunicar, né, quer fazer um cabo para ligar o computador ao ponto de rede ou ao aquele meu concentrador, eu vou utilizar aqui o B nas duas pontas. Se eu quero ligar um computador com outro computador e fazer um cabo crossover, como o professor Marlon falou, eu vou fazer uma ponta no padrão B e a outra ponta no padrão A. Um conjunto de duas pontas, gente, usam a mesma montagem, é denominado cabo direto, tá? Ou seja, aqui, ó, padrão B. E serve para ligar estações de trabalho e roteadores a switches ou hubs. Um cabo em que para cada ponta é usado um padrão diferente, ou seja, o padrão A numa ponta e o B no outro, é denominado cabo crossover e serve para ligar equipamentos do mesmo tipo entre si. Aquilo que eu acabei de falar, tá, gente? Aí a gente tem as fibras óticas, gente, ó, em redes de computadores são utilizados para quê? Para conectar equipamentos que estão distantes uns dos outros, em ambientes de muita interferência eletromagnética, e principalmente no backbone das redes, ou seja, para interligar os diversos switches da minha rede. São classificados em monomodo e multimodo, tá? Aí a gente tem o wireless, o WiMAX, gente, ó, o padrão é o IEEE 802.16, completo em outubro de 2001 e publicado em 8 de abril de 2002. Especifica uma interface sem fio para redes metropolitanas, tá, gente? Então, o WiMAX para a área de abrangência de uma cidade, né? Vamos pensar assim. Isso. Aí a gente tem aí, usando o wireless, né? Uma comunicação é feita dita half duplex, gente, também chamada de semiduplex, quando temos um dispositivo transmissor e outro receptor, sendo que ambos podem transmitir e receber dados, porém não simultaneamente. Ou seja, se o professor Jordano estiver falando, aí eu tenho que parar de falar para que ele possa se comunicar, não é isso? Agora, se eu estiver falando, aí ele que vai parar de falar, tá, gente? Então a gente não pode falar ao mesmo tempo. A transmissão tem sentido bidirecional, ou seja, pode ir e vir, tá? Um grande exemplo é aquele radinho, o walkie-talkie, né? Você não tem que apertar o botão para falar, só um fala de cada vez, né? Isso, não tem como falar os dois ao mesmo tempo. Mas aí a gente tem a full duplex, né? Que aí quando a gente tem o que, ó, dispositivo transmissor e outro receptor, sendo que os dois podem transmitir dados simultaneamente em ambos sentidos. Aí sim, aqui no full duplex... Aí seria o telefone, vamos dizer assim. O telefone, isso, que vocês se comunicam, Se né? vai entender no mesmo tempo, não sei, mas que dá. Aí a gente tem o endereçamento IP, tá, gente? Ó, Internet Protocol é o endereço lógico do meu dispositivo na rede. Aí a gente já falou, ó, duas versões, IPv4 e IPv6. IPv6 já em implementação, né? IPv4 aí esgotado, tá, gente? O IPv4, que é o mais comum, é composto por 32 bits, dividido em 4 octetos, ou seja, 4 grupos de 8 bits. Um exemplo de endereço IP é esse aqui, ó, 192.168.20.21. Esses números são representados por bits. A numeração de ordem decimal pode ir de 0 a 255. Então, conclui-se que a numeração IP vai de 0.0.0.0 a 255.255.255.255. E é isso aí, gente. Agora eu vou me despedir aqui de vocês, tá? Eu espero que vocês possam ter conhecido algo mais profundo, né? Vocês possam realmente conseguir levar aí para a vida essa questão de redes de computadores e conseguir classificar. Você já vai ter um olhar diferenciado quando você estiver em algumas situações nesse sentido. Agora, de coração, eu espero que vocês façam uma boa prova, tá? Tanto de segurança da informação, como também de redes de computadores. E a gente continua aqui disponível, né? Caso vocês tenham dúvidas, passem lá pelo AVA, enfim, vejam com os tutores presenciais, que desde já também agradeço a participação e colaboração nas nossas aulas. Agora eu vou abrir para o professor Jordano, agradecer também ao professor Jordano, né, que está aqui. O professor Marlon teve aí esse imprevisto, não pôde comparecer, o professor Jordano veio aqui nos auxiliar nessa última teleaula. Muito obrigado, professor. Que isso, professor. O objetivo é ajudar e ensinar o máximo possível para os alunos. E só uma consideração,
Vocês estão fazendo um curso técnico em informática para a internet. Às vezes pensa, poxa, o que tem a ver redes com isso? Rede, gente, é fundamental. É claro que vocês vão poder focar em uma área ou outra, mas lembre-se, hoje as aplicações, só pelo fato do nome do curso ser para a internet, então quer dizer que está conectado às redes. Então pensa em redes como sempre um apoio para o desenvolvimento do software de vocês. Mais uma vez, bons estudos, boa prova e muito obrigado, gente. Tchau, Vou tchau. ficar de olho aqui também, hein, professor? Olha só. Já tô aqui olhando a turma, tá? Valeu, gente. Tchau, obrigado. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.